Olá, pessoal, estamos de volta aqui para conversar novamente sobre o ensino participativo. Estamos muito felizes em colocar no ar a nossa aula-teca, um acervo gratuito de aulas interessantes, de aulas participativas, de roteiros de aulas que foram enviadas por mais de 60 professores que atenderam a nossa primeira chamada. Eu estou aqui com o Carlos Ari Sundfeld e o José Vicente Santos de Mendonça, meus colegas coordenadores da aula-teca, ao lado também da professora Juliana Palma, que não está aqui com a gente hoje, nossa querida Juliana Palma, mas vai estar em vídeos futuros, também ela coordenadora e também ela uma grande entusiasta do ensino participativo. Eu queria, na aula de hoje, na aula passada a gente falou sobre por que ensinos participativos e como preparar aulas participativas. Nessa conversa de hoje eu queria falar um pouco sobre como aplicar aulas participativas, né? Então, as perguntas vão ser todas mais ou menos nesse sentido. A primeira pergunta que eu queria fazer é uma pergunta meio fundamental, que é a seguinte: a aula participativa normalmente se baseia numa leitura prévia. Mas como é que a gente garante que os alunos vão ler aquilo que a gente passou para eles lerem antes de ir para a sala de aula? Carlos Ari. O texto tem que ser interessante. Um texto de manual, que seja apenas conceitual e com classificações, ele não é interessante. Então, ele não é o melhor texto para você preparar o aluno para uma aula. Você pode até colocar isso como um material de referência. E eu costumo fazer, até selecionando um volume de material de referência que, se o aluno quiser, ele leia. Mas tem que ser interessante em si, quer dizer, ele tem que ler o primeiro e segundo parágrafo e ficar desafiado. Isso ajuda. E, claro, não pode ser texto muito grande. Tem que ser compatível com a vida do aluno. E algo importante que eu acho que eu já andei dizendo, aquilo tem que funcionar efetivamente na sala de aula. O aluno, na primeira vez que você manda ler, ele não sabe se você vai de fato utilizar, mas na segunda ele sabe se você usou ou não usou. Para isso, ninguém precisa ridicularizar alunos fazendo cobrança. Você leu, não leu? Seu vagabundo. Não, esse tipo de coisa não funciona. Isso só cria inimizade, estigmatiza e raiva. Não é isso. Se você envolve os alunos porque eles têm elementos a dar, os outros se sentirão estimulados a ler os textos que não leram para essa aula. No próximo, eles leem. Bacana, professor. E Zé, como é que a gente pode evitar que o aluno queira identificar a nossa opinião para os temas em debate, né? Porque se o aluno sabe o que é que a gente pensa sobre determinado assunto, ele tende a fingir que pensa semelhante, que pensa igual, para que ele se dê bem na prova, que se dê bem nas avaliações. Como é que a gente pode evitar isso e fazer com que, portanto, ele opine livremente, ele reflita livremente, ele pense livremente? Olha, isso é difícil, isso é uma arte, mas acho que isso deve ser feito. Porque, do contrário, o aluno, como você disse, né, ele fica tentando descobrir qual é a opinião do professor para replicar no conteúdo, né? Acha que todo esse exercício de ensino participativo é uma coisa que eu já vi alunos americanos falando, que o professor fica hiding the ball ali no método socrático, faz umas perguntas, não sei o quê, mas e aí o aluno fica ansioso. Mas daí, e qual é o segredo? E mostra aí a resposta, apresenta aí o que que eu tenho que replicar para ganhar a nota 10, o conceito A. Eu diria que é um exercício de autocontenção e também acho que o professor está ali para desenvolver habilidades e para fomentar um raciocínio sobre temas do direito administrativo que são tidos por importantes, assuntos importantes, e não exatamente para perorar ali, digamos assim, doutrinar os alunos. Aliás, essa palavra é muito ruim, né? Detesto a palavra doutrina. Tem até um certo sabor religioso, né? O professor não está ali para doutrinar ninguém, você não quer criar pequenos discípulos ou pessoas que pensam igual a você, até porque o mundo é mais interessante com pessoas que não pensam igual a você. Imagina, um eterno retorno do mesmo, né? Todo mundo concorda com você e você começa a se descolar da realidade, né? Começa a achar que você é mais relevante ou está mais certo do que deveria estar. Então, eu acho que talvez defender posições contrárias e se permitir ser contraditório, não ser tão explícito em relação a não ter uma visão de certo e errado muito preto no branco e coisas assim. Enfim, a prática do direito e a realidade da pesquisa jurídica ela mostra infinitos tons de cinza, não apenas 50. Então, assim, nem o certo e errado, talvez eles existam tão claramente para questões jurídicas complexas, né? O dia a dia é isso, né? Então, acho que
o professor não deve estar ali digamos, vender um peixe, não é esse o propósito dele, portanto, ele deve, enfim, se permitir desenvolver argumentos, talvez contrários ao que ele pensa, depois voltar atrás, enfim, o que importa é o processo, mais do que exatamente o resultado, assim, isso não é uma prova de concurso, enfim, até prova de concurso, você tem opinião de banca, que pode ser uma, que pode ser outra, enfim, imagina numa sala de aula, né? O professor Isso é tem, uma coisa, Edu. claro, Teve um aluno uma vez virou, professor, por que que o senhor fala tanto isso aqui? Não sei, eu fico me perguntando se. Toda hora você fica dizendo isso. Eu falei, pô, eu nunca tinha prestado atenção, mas é o modo como eu faço para não ficar tentando dar para vocês respostas certas que não servem para absolutamente nada. é isso aí. O professor tem que ser um provocador, né? Ele tem que estar mostrando as fragilidades de qualquer tipo de raciocínio, né? Como forma de fazer os alunos fortalecerem os seus próprios raciocínios, né? Então, ele tem que, inclusive, se o aluno tem a visão dele, se o aluno, por acaso, tem a visão dele, ele tem que conhecer quais são as fragilidades do seu próprio raciocínio para poder colocar para o aluno, para ver como o aluno responde para aquelas dificuldades, né? Aliás, Eduardo, isso é habilidade de advogado, né? E de jornalista também. Essa coisa, né? Eu lembro, isso é um caos que todo mundo conta, né? No início da faculdade de comunicação, de jornalismo, falava assim, contava a história do estagiário que ia ser selecionado pro, pro jornal, e aí o teste era, você escreve aqui 5 laudas sobre Jesus Cristo. Aí ele respondeu, contra ou a favor? Aí esse foi contratado. Enfim, então tem esse elemento aí enfim, você está num lado, amanhã você está em outro. Claro que, assim, eu estou dramatizando, né? Existem certos e errados na vida, mas é claro que o advogado, ele é um engenheiro da persuasão racional. Tanto ele não está ali, eu sou o estereótipo do promotor, eu sou o estereótipo do advogado de defesa, então tenho que defender isso aqui, eu tenho que defender isso aqui, enfim. A vida é muito mais complexa do que isso, né? Muito legal, Zé. Eu passo para uma outra pergunta que me fizeram na época do lançamento lá do curso de Direito Administrativo em Ação e na publicação de alguns vídeos no Instagram. Uma das pessoas leitoras do livro me escreveu para dizer, mas professor, o professor precisa mesmo elogiar todas as perguntas que são feitas pelos alunos em sala de aula? E acho que esse é um tema importante porque, veja bem, de um lado, é muito importante para o professor valorizar as perguntas que são feitas pelos alunos, já que se manifestar, fazer perguntas, não é o natural no contexto brasileiro ainda. Então, de fato, o professor precisa valorizar as perguntas que foram feitas e evitar expor aquelas perguntas que são ruins e que eventualmente podem ser feitas também por alunos. Mas isso não quer dizer que é preciso elogiar tudo, né? Talvez uma primeira diretriz seja dizer ao professor que ele precisa tentar extrair das perguntas que são feitas pelos alunos algum aspecto interessante, algum aspecto que possa gerar debate. Então, às vezes, a pergunta, tal como ela foi formulada, não é exatamente a pergunta que você devolverá para a sala de aula, mas você parte, extrai dela alguma coisa que você pode devolver para os alunos, né? Outra possibilidade, se a pergunta, por exemplo, é muito fácil, é você utilizar aquela pergunta para envolver alunos mais tímidos. Então, se você tem alunos que não estão tão à vontade com o método participativo e a pergunta de um colega é muito fácil, você pode dizer, passar essa pergunta para um aluno e dizer o que que você acha, como você responderia isso. E aí ele ganha confiança e participa nos próximos momentos. E, finalmente, acho que se por acaso chega alguma pergunta mais sofisticada da turma, de algum aluno, aí sim eu acho que o professor precisa elogiar particularmente essa pergunta, mostrar, não precisa elogiar todas igualmente, pode dizer que essa pergunta foi muito sofisticada e mostrar aos alunos o que é que a pergunta teve de sofisticada, como forma de torná-los, perdão, de treiná-los para fazer perguntas desse tipo também na sequência. Então, mostrar essa pergunta sofisticada, por que ela fez essa ligação disso com isso, ela fez isso, então mostrar aí para poder treinar os alunos. Os alunos precisam ser treinados a perguntar. Isso faz parte do ensino participativo. Mas eu posso, acho, passar para o Carlos Dari uma pergunta o oposto dessa, né? Como é que a gente pode passar alguma mensagem crítica sobre a opinião de um aluno? Então, se o aluno falou alguma coisa boba ou frágil ou muito errada ou moralmente equivocada, como é que a gente pode, Carlos Dari, passar uma mensagem crítica para um aluno sem desmotivá-lo totalmente ou sem desmotivar a turma para também tentar se expor de vez em quando? Olha, a gente nunca expõe ninguém a vexame, jamais.
Até porque a gente não gostaria que fizessem conosco, que a gente faz tantas coisas que talvez merecessem, né? Então, um pouco de generosidade na reação para as pessoas é boa. Mas eu me lembro de uma vez que eu fui numa exposição de arte contemporânea, que é sempre, eu gosto, mas é sempre um pouco perturbador, né? E conversando com o marido da artista, ele me disse assim: você nunca diga que gostou. Você diga sempre diante de uma obra de arte contemporânea o seguinte: você diz, é interessante. Pode causar o estranhamento, aí você diz alguma coisa que tem a ver com o seu sentimento, que algumas vezes é de profundo estranhamento. Eu passei a usar essa fórmula que é ótima, porque às vezes o aluno faz uma colocação totalmente impertinente ou até preconceituosa, né? E você chama a atenção para o lado do estranhamento, que às vezes é um estranhamento positivo, quer dizer, que na verdade só está permitindo que a gente reflita sobre um ponto de vista totalmente diferente. Outras vezes é fazer o próprio aluno que veio com aquela opinião pensar sobre a opinião dele. E às vezes, ao você colocar isso, você pode devolver para ele mesmo. Você não sente esse estranhamento? Ou não, quer dizer, se você está querendo provocar outras pessoas, mas sempre com esse cuidado de não ridicularizar ninguém, né? Você pergunta para os outros qual é a reação dele, né? Qual é o estranhamento que ele tem diante daquela afirmação. Acho que isso ajuda, no fundo, quer dizer, as colocações meio mal feitas, né? Elas ajudam as pessoas a evoluírem e perceberem que há muito de tentativa e erro, né? A gente vai tateando até chegar num ponto que é interessante. A gente tem que ser mais humilde, vocês não acham, não? Zé, eu aproveito também para você ver essas últimas duas perguntas que a gente respondeu. Então, você precisa elogiar ou como criticar o aluno. Você vê que são perguntas preocupadas em não desmotivar o aluno, né? Não ridicularizá-lo, para que ele e os demais não se sintam à vontade para participar. E a pergunta que eu te faço é, neste contexto, mas também em um contexto mais amplo, como é que a gente garante a participação? Vale a pena dar nota? Tem riscos dar nota de participação? O que é que você pode nos dizer sobre isso? Olha, a nota é sempre digamos assim, um instrumento hierárquico, né? Enfim, você detém o controle sobre qualidade, em tese, né? A qualidade do que está sendo apresentado. Então, a nota, se por um lado estimula aquela pessoa que de fato está fazendo um esforço e não tem nenhum tipo de avaliação, é ruim, porque você acaba desincentivando quem faz o esforço e premiando aquele que não está nem aí, que não faz nada. Por outro lado, quem sou eu, assim, né? Essa coisa de julgar as pessoas é uma coisa muito delicada, né? Enfim, as pessoas vivem momentos diferentes, têm interesses diferentes, o aluno pode ser excelente, mas simplesmente não tem, não tá, o santo não bateu com você ou com a matéria, enfim, ele é um cara que gosta de direito civil, ou seja lá o que for. Então, eu acho que talvez criar mecanismos sutis, assim, de premiar quem participa, mas sem desestimular quem não participa. Tentar incluir todos, assim. Talvez eu não colocaria nem ponto de participação, nem nota, mas numa eventualidade de uma prova, enfim, eu levaria em consideração as pessoas que participam, mas também sem despremiar aquela pessoa que também participou menos, assim. E seria mais uma questão de ser sensível a quem participa, sem alienar as pessoas que participam pouco. Até porque a nota também, ela gera um incentivo negativo que é estimular a participação sem conteúdo, a participação pela participação. É o fenômeno, nas universidades americanas existe isso, né, do Gunner, que é a estrutura de incentivos nos Estados Unidos leva a que o aluno gere uma super participação para ser percebido pelo professor como um aluno importante ou relevante, para depois ele dar carta de recomendação para escritório ou para ser contratado na universidade. Então o cara está super participando, né? Ele se obriga àquilo, tem porque ele vai ganhar alguma coisa ali. E também não é isso que a gente quer. A gente quer uma participação genuína, uma participação sincera. E não você vai criar ali uma espécie de batalha egóica, né? Até porque os advogados, estudantes de advogado, gostam muito de ouvir a sua própria voz, né? Enfim, talvez um dos menores livros do mundo é o livro da humildade entre os advogados. Então, eu acho que essa coisa de incentivar essa competição maluca que a vida já incentiva, talvez não seja uma coisa
ideal, embora eu seria sensível a quem participa mais, porque de alguma forma está fazendo mais esforço, a participação mais relevante, ela faz a diferença no final das contas, enfim. Mas eu não colocaria um ranking ou pontuaria explicitamente, mas eu levaria em consideração numa hora de corrigir a prova, enfim. Seria Posso uma dar um coisa mais sutil. depoimento? Posso dar Ah, um depoimento, Zé? Lá na FGV Direito SP, a gente dá nota de participação, na graduação, inclusive. Como é que eu uso isso? Para distinguir os graus de preparação que eu percebo dos alunos, só isso. Não é exatamente a participação na sala de aula. Tem gente que fala muito, tem gente que fala menos, não é exatamente esse ponto, mas o grau de preparação e de engajamento, porque sempre haverá aqueles alunos que não leram nada e que simplesmente estão no computador terminando o trabalho de outra aula. E o professor percebe isso. E a nota de participação pode marcar essa diferença. Agora, eu concordo com você que ficar estimulando competição para ver quem fala mais não é uma coisa positiva. Tem o aluno que não prepara, mas que é articulado, e consegue também falar bem ali e tal. E você vê, o cara não preparou nada, mas está falando ali, dando opinião. Essa pegada meio um papo de bar, um pouco É, mediado ali por argumentos jurídicos, né? é isso. Também não é o ideal, né? Não é Sempre me ideal. lembra, professor Carlos, professor Eduardo, o personagem, isso não tanto em sala de aula, embora numa atividade que é lato sensu acadêmica, que é a palestra, né? A figura do louco de palestra. Você está dando a palestra, aí a pessoa levanta a mão e fala: eu gostaria de fazer aqui uma colocação, e faz uma outra palestra em cima da sua palestra, e aí? E no final é uma pergunta, né? A pergunta é uma palestrinha. O louco de palestra também é um personagem aí do nosso anedotário, né? Então acho que É. ele não necessariamente sabe do que está falando, preparou, tá nem aí de repente o que você está falando, ele simplesmente quer se ouvir falar e dar a palestra dele também, né? Enfim, o louco de palestra também deve ser controlado, enfim, nas palestras, mas o aluno que preparou a aula, que sabe o que está falando, e não apenas o aluno que é bom de enrolar, né? Dá nota baixa pro louco de palestra, viu, Edu? É. para O esse louco de pote. palestra, o Esse segundo pote. personagem, é o cara que conta história de repartição. Isso aí também. Você não, porque lá eu trouxe, Às eu vezes julguei são um boas, caso às vezes são assim. boas. Às É, vezes às são vezes boas são boas, histórias. mas viram um anedotário ali, né? Isso era muito comum, estudando fora, é muito comum do sujeito trazer no Brasil, né, Zé? A faculdade americana tinha muito o brasileiro que fala no Brasil, e aí puxa todo o assunto para o Brasil. Cada aula ele comenta sobre como é o Sim, Brasil. eu me lembro disso. E as pessoas assim, o que que tem o Brasil a ver com isso, sabe? Sim, Por a que que gente eu deveria me importar com o Brasil, sabe? bom, mas aí, Zé, uma coisa que você falou que eu achei que pode gerar um outro debate bom aqui é a questão. Você falou de uma conversa de bar, né? A aula participativa não pode ser uma conversa de bar, não pode ser uma conversa livre, em que um fala o que quiser, é só para participar nesse sentido de dar uma opinião aleatória sobre um tema qualquer. Não pode ser isso. E aí a pergunta é: quão pré-ordenada e quão livre deve ser uma aula participativa? Quanto você, como professor, já sabe para onde aquela aula vai? Como você faz para levar a aula para onde você quer? Como você faz para evitar que a conversa seja totalmente livre? Olha, uma aula participativa, eu acho que ela deve ter uma estrutura básica e ela deve permitir certos improvisos. É como uma improvisação no jazz. Você tem ali uma estrutura básica na qual você volta, então você tem uma ideia ali central e você vai desviando, indo para cá, indo para lá, voltando, se permitindo ir para caminhos interessantes, mas de alguma forma vai voltando ali para os textos, para a estrutura central. Um improviso, ele tem técnica, e ele é uma arte, mas é também uma técnica. Então você tem uma estrutura básica, e você, que seriam os textos, a literatura, o material que você selecionou, você vai conversando, você vai puxando. Às vezes também você não quer uma aula muito amarrada nos textos. Existe o contrário, né? Um negócio ali muito. Você não quer que as pessoas repitam resumidoras de artigo, resumidoras de decisão. Eventualmente você até pode querer que é um modelão bem americano, assim. Faz o resumo aí do caso, mas
não é só isso, né? Você quer o raciocínio, a reflexão, a crítica, o elogio. Então, eu acho que a analogia é uma improvisação. Você tem ali um tom, você tem uma base, ninguém pode sair muito dali, mas ao mesmo tempo você tem uma certa criatividade controlada, né? O nome disso nas entrevistas é entrevista semi-estruturada. Você tem uma Semi-estruturado. estrutura, assim. Você sabe qual é o tipo de coisa que você quer extrair daquela conversa, né? Então, tem aquelas coisas imprescindíveis e aquelas que você prepara se o avião não subir, né? Porque às vezes não funciona muito o tipo de provocação que você previu. Aí, esse é o básico, você tem que passar e você fará cortes para levar para esse básico, né? Agora, você tem que permitir que o diálogo conduza um pouco. Por isso é que é semi-estruturado. Não é uma coisa rígida que você tem 10 perguntas e você corta um papo interessante porque você quer partir para outra, porque aí você estraga, às vezes, coisas ricas, interessantes, divertidas até, né? Mas uma coisa boa desse método que a gente está vindicando aqui é que a aula é mais interessante para o professor, né? Porque dificilmente você vai ter uma aula igual, né? Porque as turmas são diferentes, os interesses são diferentes. Então, aquele professor que morre de tédio, que está dando a mesma aula há 10 anos, aqui vai dar 10 aulas diferentes ao longo dos anos. Porque cada turma é diferente, o debate vai para rumos diferentes. Enfim, vai ser uma experiência interessante para o professor também. E ele vai aprender, evidentemente. E a gente falou, na conversa passada que a gente teve, falamos sobre a necessidade de o professor não deixar os alunos, não deixar que os alunos saibam qual é a sua opinião sobre o assunto, sob pena de os alunos ficarem só falando o que ele quer, o que ele supostamente quer ouvir, né? Eu acho que tem, e agora a gente fala da importância do professor também saber gerir a aula e levar a aula, levar a discussão para onde é interessante, né? Acho que esses são dois dos principais talentos de professores de aulas participativas. Ele precisa ser um provocador, ele precisa estar o tempo inteiro provocando a reflexão, mesmo quando se algum aluno chega à opinião que ele concorda, ele tem que demonstrar os problemas daquela opinião, as fraquezas daquela opinião. E ele também tem que ser um gestor, um maestro da aula. Ele tem que estar ali pensando para onde aquela discussão está indo, se a discussão está fugindo muito, indo muito para uma conversa de bar livre, você volta, você traz para o tema, traz para a discussão, traz para a leitura que foi feita previamente, e também você faz as diferentes pessoas participarem, né? Isso também a lição aí do maestro. A última pergunta para a gente acabar a conversa de hoje a aula participativa, será que ela elimina a necessidade e a importância dos manuais? É, é, eu acho que eu posso começar respondendo. Eu acho que não. Eu acho que é muito importante, os manuais têm um papel muito importante a cumprir. Primeiro que as informações, os resumos das informações mais básicas estão ali. Então, os alunos sempre podem fazer recurso a isso para, inclusive, aprender mais do que o que eu lhe vi em sala de aula. Você pode também passar trechos de manual, trechos de alguns assuntos de manual para algumas partes da aula. Então, o manual pode ser e deve continuar sendo um recurso de apoio para a aula, né? O professor precisa saber usar para que não fique, para que a coisa não mate a aula participativa, para que não fique sempre com uma visão só. Mas o manual pode ser importante para que o aluno tenha acesso a algum tipo de conteúdo que ele precisará, por exemplo, para debater. Às vezes você precisa, para debater algo, você precisa de um conhecimento prévio, e para isso o manual pode servir. E pode servir, de novo, porque o aluno precisa entender que a sala de aula é só parte do seu processo de aprendizado. E o manual vai ser sempre um companheiro dele para outras partes do aprendizado. O que vocês acham? Zé tem suas opiniões sobre manual, andou provocando o Marçal Justen, nosso amigo, com esse negócio de manual. Então, ele é a pessoa para falar agora, hein? Olha, só um parênteses em relação a essa questão do manual. O que eu falei no meu artigo sobre o manual é mais sobre a morte do status epistêmico diferente do manual e do manualista, como a ideia de o grande manual, que é uma coisa mais do que a apresentação sistemática de um conteúdo, mais do que uma apostila, é isso que é um manual, e não tanto sobre ignorar repositórios, apresentação sistemática de conteúdo ainda tem uma função instrumental. Eu estou falando menos sobre a morte do manual e mais sobre a morte do manualista, da ideia do manual, da ideia platônica de manual, digamos assim, entendeu? É mais isso, assim. É a figura.
do jurista com J maiúsculo que se dissolve um pouco nessa loucura da contemporaneidade. Então, assim, eu ainda uso manual, eu tenho um manual, um monte de manual, eu reconheço que é importante o manual, enfim. Então, indo para a pergunta, eu acho que a aula participativa não prescinde de manual. Eu acho que o manual tem lá sua utilidade, é uma apresentação sistemática de conteúdo, pode ser criticado, você pode usar o manual contra o manual. Então você. E esse ponto aqui faz sentido ou não faz? Atualizar o manual, você pode fazer um exercício a partir do manual, enfim. Eu acho o manual, até assim, você tem, não sei, países que não têm manual, mas para gente, durante boa parte da nossa história, manual era a fonte, digamos assim, primária de direito administrativo. Então, o manual aqui é muito importante. O manual é muito importante. A gente não pode desconsiderar o papel do manual, porque aqui o manual foi mais do que apostila. O manual aqui foi direito administrativo. Então, eu acho que nesse ponto o manual é imprescindível. Não apenas por esse papel histórico dele como fonte primária de direito administrativo, mas porque também é importante ter uma apresentação, uma exposição sistemática para você ver onde é que está o conhecimento convencional, para você usar o manual, para criticar o manual, para expandir o manual, enfim. O manual é mais um recurso. A gente está falando aqui que vai usar música, literatura, por que não? Até mesmo um manual a gente pode usar nas nossas aulas. É, Apesar dele ter acabado de matar o manualista aí, né? Eu só queria dizer uma coisa a mais. Olha, o sujeito que opera no mercado financeiro, ele está o tempo inteiro vendo as notícias. Não porque ele acha que as notícias relevantes, nem aqueles veículos de imprensa relevantes. É porque ele fica tentando ver aquilo que os outros veem. Porque ele quer se preparar para a interação. Quem opera no mercado financeiro, ele interage com os outros. Então ele tem que saber como é que é a cabeça do outro, que informação o outro está usando para tomar decisões. É a mesma coisa no direito. Se você vai falar com alguém sobre uma questão jurídica, você tem que levar em consideração o outro, e o outro lê os manuais, ou ele ouve, então ele não lê, mas ele é atingido pelas ideias, os conceitos dos manuais. Então, faz um pouco de esforço, dá uma lidinha no manual, que isso corta o teu caminho e você já fica com uma previsão melhor sobre o que que vem da cabeça dos outros, né? e para entender o que é que vem na cabeça do Zé, que falou aqui sobre manuais, gente, eles estavam fazendo referência a alguns textos do Zé que vocês encontram aí na internet. Tem um texto que eu acho que é a morte dos manuais, você encontra certamente usando isso no Google, você vai achar, é um texto na coluna Publicistas, que o Zé Vicente publicou, e depois foi respondido pelo Marçal Justin Filho, que escreveu alguma coisa no sentido de que os manuais continuam, são importantes. Então é importante conhecer, é bacana conhecer esse debate, que foi É bem o que restou dos manuais de direito administrativo. todos os manuais. Foi o Coluna texto. Publicista. E ele Parceria do mencionou JDSBDP. e ele, ao explicar, né, o Zé, ao explicar o problema dele com os manuais, ele falou que o problema dele é mais com juristas. E aí ele me fez lembrar de um outro texto delicioso dele, esse muito mais antigo, chamado de O Fetiche do Jurista e Por que ele Precisa Acabar, ou alguma coisa assim, publicado há muitos anos, talvez há 8, 7 anos atrás, na coluna do site Direito do Estado, tá? Vocês também encontram aí, se derem um Google nesses temas. Mas, Posso só dizer uma coisa para claro, terminar aqui, minha claro. intervenção, usando, já que estamos falando de textos. Agora, manual, você lê sempre com um espírito cético. Você não pode aprender aquilo como se fosse uma oração para você ficar recitando. Você tem que ser cético. Você lê para saber o que os outros pensam, não exatamente para você decorar e ficar repetindo acriticamente. O ceticismo e custo fixo baixo são os segredos da felicidade na vida, viu? Maravilha. Manual é instrumento. Manual não é. Manual é instrumento para você produzir o estado de persuasão racional. Ah, o juiz, a formação dele é do manual, não sei o quê. Você vai apresentar o argumento do manual, que está ali, enfim, que está dentro da mão de visão da autoridade que você quer persuadir. Enfim, você não pode. É um observador participante. Você olha para o manual, usa o manual, mas sempre esteja pronto para criticar o manual, para escrever o seu próprio manual e também para levar crítica em relação ao seu manual, enfim. Essas coisas são muito loucas. E olha, eu tenho curso de direito administrativo, né? Não é exatamente um manual, não tem proposta de manual, mas pode ser tido lato sensu como um manual, né? Então, se eu falo da morte do manual e da morte do manualista, eu estou até
Yeah. prenunciando meu próprio suicídio, né? Enfim, definitivamente é cada vez mais maluco. Não apenas você tem um manual, como você é um jurista, né? Então você está lascado. É verdade, cara. Eu Ótimo. tô contribuindo para o descrédito simbólico da minha própria profissão. Mas é É isso, brabo. pessoal. É uma alegria, novamente, terminar essa conversa de hoje, a segunda conversa que a gente faz, o segundo encontro que a gente faz aqui sobre ensinos participativos. Outros virão. Participem, divulguem a Loteca, mandem suas aulas, mandem suas dúvidas. A gente quer movimentar o direito administrativo, quer torná-lo mais interessante e a gente conta com você para isso, para vir com a gente nessa aventura. Tá bom? Um abraço a todos e boa tarde.